Começou por ser confuso, depois foi unidimensional e acabou em euforia. A estreia de Portugal no Euro 2024 contra a Chequia resultou numa vitória, por 2-1, arrancada só com um golo aos 92 minutos de Francisco Conceição, o segundo filho na história do futebol a marcar num campeonato da Europa depois de o pai o ter feito. E já agora o primeiro foi o italiano Federico Chiesa, filho de Enrico. Eu sou o Diogo Pombo, comigo estão os apaixonados do costume para usarmos o cognome que Roberto Martínez gostava que chamassem aos jogadores dessa seleção. Bom dia, Rui. Bom dia, Diogo. Bom dia, Tomás. Cumprimentos a todos. Viva, Tomás. Bom dia a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E vamos lá então tentar dissecar uma exibição de Portugal que o treinador definiu como uns 90 minutos perfeitos para crescer. De início houve 3 centrais com Nuno Mendes a ser o da esquerda, Vitinha na posição 6 e João Cancelo a atuar como médio quando a seleção tinha a bola. Tomás, começo por ti. A disposição da equipa deu muita posse e controle a Portugal. Aliás, a seleção nunca tinha feito tantos passos numa partida de um europeu. Mas viu-se pouca versatilidade e variabilidade de movimentos para atacar a baliza, não foi? Sim, sem dúvida. Aliás, a exibição de Portugal, e partindo do princípio, que é o plano de Roberto Martínez para o jogo, é bem pensado e até diria que é algo injusto que não se compreenda qual era a intenção. A intenção era criar um 3 contra 2 na saída de bola e aí Nuno Mendes teve muito espaço para conduzir e para meter passes. Com Cancelo mais por dentro, criava também um 4 contra 3 na zona central. Certíssimo. Depois podemos também olhar à individualidade. Nuno Mendes, embora não seja um central de raiz, tem muito hábito a jogar naquela posição. Cancelo, não sendo um médio de raiz, tem muito hábito a jogar naquela posição e, na minha opinião, até é melhor como lateral esquerdo interior do que propriamente como lateral direito. E Rafael Leão com a responsabilidade de acelerar no lado esquerdo. Depois, no último terço, houve muita dependência, mais na primeira parte do que na segunda, dessas arrancadas de Rafael Leão e das dinâmicas no corredor esquerdo. Ainda assim, outra nota positiva, ofensivamente falando, foi o facto de Roberto Martínez entregar as chaves da organização do jogo a Vitinha. E se calhar 99% dos portugueses quereriam isto. Portanto, não foi tudo mau na estreia de Portugal. Faltaram perfis diferentes, mais rasgo, mais ameaça, e isto concretiza-se logo no lado direito. Bernardo Silva e Dalot dificilmente poderão ser conjugados naquela zona do campo. E o outro aspecto mais negativo, que acabou por, diria, dar dor de cabeça a quase toda a gente, foi a gestão da segunda parte. Roberto Martínez tardou demasiado a mexer desde o banco, teve felicidade, mas não vai sair sempre. E se há algo que a fase de qualificação e todo o ciclo até europeu mostrou, é que Roberto Martínez até confiava no grupo, até abria espaço para outros jogadores poderem dar algo à equipa. E neste jogo resistiu muito a isso. Não sei se por estatutos, não sei se por dificuldade na leitura, mas o que se viu foi que Pedro Neto, Francisco Conceição, os outros que saíram do banco, podem ser importantes no jogo de Portugal e para termos mais concretização, mais aproximação com perigo à baliza do adversário. Rui, pronto, e a verdade é que o segundo gol de Portugal nasceu de uma jogada onde estiveram Pedro Neto e Francisco Conceição, mas eles entraram muito tarde no jogo e Roberto Martínez meio que terá aproveitado essa coincidência de eles terem participado no gol para dizer que Portugal mostrou que tem muitas opções e competitividade na seleção. Mas isso meio que mascara a sua pronto, a lentidão a mexer. Sem dúvida, aliás foi um tributo a Roger Schmidt do selecionador nacional Roberto Martínez. Eu concordo com o Tomás, acho que as substituições, principalmente, quer a primeira dupla substituição devia ter acontecido ligeiramente mais cedo, não quando Portugal já estava em desvantagem, mas sobretudo o Roberto Martínez, eu sei que quer sempre dourar a pílula e tem sempre coisas bonitas para dizer no final dos encontros. Às vezes é bonito, outras vezes não corre tão bem, mas aquilo que me parece é que ele tem que depreender que a substituição que aconteceu e que praticamente 2 minutos depois vale o golo da vitória, tem uma dose muito grande de felicidade e nós também não nos podemos esquecer de algo muito importante. E uma ajudinha do Renato, o central da Era isso que eu ia dizer, é que um autogolo e uma assistência não é para qualquer defesa central. Agora, o Tomás tocou nos pontos essenciais. Eu creio que o plano de partida foi excessivamente criticado, pelo menos daquilo que eu fui ouvindo e lendo, e creio que é um plano de partida interessante.
É certo que não seria o meu plano de partida, e eu ontem já falei sobre isso, mas aquilo que eu penso ou deixo de pensar não é tão importante assim. Agora, olhando para aquilo que foi a ideia do Roberto Martínez, o Tomás toca no ponto essencial, primeira fase de construção sempre em superioridade, era esse o objetivo claro por parte de Roberto Martínez, junto a um dado que creio que o Tomás concordará comigo, em momento defensivo ter os 3 defesas centrais, ter o Nuno Mendes ali implica ter também maior capacidade de deslocação e, se quiseres, impedir que o lado mais forte da Chéquia pudesse nos causar mais problemas, não deixou de causar, a verdade é essa, mas pelo menos garantia uma maior capacidade de deslocação, percebendo que quer Pep, quer Rubem Dias têm dificuldades a nível da velocidade. Isto do meu ponto de vista, independente de muita gente, e eu ainda ontem falava com isso sobre o Tomás, considerar que o Pep é um central rápido. O Pep hoje já não é o central rápido que era, e é muito importante perceber isso, até na situação em que ele é batido de 1 contra um jogador banalíssimo, como é o Provot, que acabou por marcar também o golo. Depois, a outra questão, Tomás tocou muitíssimo bem, era a superioridade que Portugal conseguia construir no corredor central, ou seja, um 4-3. E já agora, Rui, sobre esse tema, é preciso claro ver o jogo além da bola. Por vezes, um jogador que não toca na bola é muito importante na jogada. É esse o ponto. E creio que toda esta ideia é bem pensada. Um problema que eu considero que é importante, e daquilo também que me chega de feedback da Alemanha, eu creio que o Diogo Dalot neste momento não é a melhor opção para o lateral direito. As informações que eu tenho é que o Nelson Semedo está a atravessar um momento de forma muito bom, e para além disso, concordando com o Tomás, eu gosto mais do João Cancelo como lateral esquerdo interior, ou lateral invertido, como preferirem. Notou-se uma diferença clara quando o João Cancelo passou a jogar para lateral direito em relação àquilo que o Diogo Dalot ofereceu, e com todo o respeito pelo Diogo Dalot, que é um jogador que eu aprecio particularmente, mas não está no melhor momento de forma. E sobretudo o Tomás toca num ponto, que é a questão: primeiros 25 minutos, Portugal carrilou claramente o jogo pelo corredor esquerdo, principalmente tentando aproveitar as ligações mais Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Rafael, Leão e Cancelo. Depois tem a melhor fase do primeiro tempo, não sei se concordas comigo, Tomás, e se não concordares interrompe, que é quando Portugal, ali entre os 25 minutos e os 35, explora mais o corredor central, aproveita essa tal situação de superioridade, mas buscou principalmente finalizações de fora da área, com a dificuldade que teve em ligar a criação com a finalização para finalizações dentro da área. Depois, na segunda parte, do meu ponto de vista, já houve algo diferente. O início da segunda parte é um início de segunda parte um bocado aflitivo por parte da Seleção Nacional, ou seja, dificuldades porque em a Chéquia baixou, deixou de se partir. Exatamente. Ao contrário do que eu vi também, a Chéquia não fez pressão alta na segunda parte, bem pelo contrário. Aquilo que aconteceu é que a Chéquia ainda baixou mais em relação àquilo que aconteceu na primeira parte. E Portugal, tal como dizias... É que na primeira parte, desculpa Rui, na primeira parte a Chéquia não atacou muito, mas quando atacou meteu sempre 6, 7 jogadores na frente. Isso permitiu a Portugal vários ataques rápidos ou contra-ataques com espaço aliado ao lance, que até termina com uma finalização perdida. Enfim, chegou um pouco atrasado o Rafael Leão, mas é um passo de Bernardo Silva para Bruno Fernandes com a Chéquia completamente desorganizada. E Tomás, não sei se concordas comigo, as 2, 3 principais situações que Portugal cria na primeira parte são exatamente essas situações em campo aberto. Exatamente, são os lances e com a Chéquia mais exposta também no corredor central, exatamente. Os médios a saltarem, um lance com Bruno Fernandes a baixar e meter um passo para Ronaldo, e outro com a combinação entre Vitinho e Ronaldo. Sem dúvida nenhuma. O corredor central era possível de atacar com mais insistência. Na primeira parte, na segunda passou a ser mais complicado. Na segunda, era aquilo que estávamos a dizer. Eu acho que a República Checa ainda arriscou menos, baixou ainda mais o bloco, portanto, criou ainda mais dificuldades para Portugal ligar a criação com a finalização e, sobretudo, denotou-se um aspecto que me pareceu extremamente importante, que é Portugal teve dificuldades em fazer uma circulação rápida. Eu creio que em alguns momentos fez uma circulação, diria, a um ritmo mais lento, também por vontade própria, mas aquilo que me pareceu é que Portugal estava completamente desequilibrado e não tinha opções no corredor direito. E vamos ao encontro do golo da Chéquia. E aí é importante dizer algo que o Tomás já aflorou, que é a questão, do ponto de vista defensivo, o comportamento coletivo da Seleção Nacional roçou o soporífero, porque a verdade é que na primeira parte a República Checa vai lá acima 3 vezes, cria desequilíbrios no corredor direito. E na segunda parte, na primeira oportunidade que tem, consegue, a partir de um lançamento lateral, ganhar vantagem no corredor direito. O Koufal faz um cruzamento demasiado largo, mas é o Dodera que acaba por conseguir
ganhar a bola perdida e fazer um segundo cruzamento para a área, novamente mal executado, e depois o Coufal teve a inteligência, e esse é um ponto muito importante que nós temos aqui que tocar, de buscar o passe atrasado para o Provode e o Provode finalizar. E não foi o único remate da entrada da área. Isso, é exatamente esse ponto, mas... Era em transição defensiva, os centrais baixavam e os médios não era um afundamento completo, exatamente do trio de defesas. De cruzamento atrasado, a mesma coisa. Portanto, se há alguma certeza que fica, é que a jogar com 2 médios contra a Turquia, Portugal dificilmente não vai sofrer gol. Certíssimo. E esse era o ponto que eu queria tocar. Ou de Palhinha ou de João Neves, pelo menos um deles. Sem dúvida nenhuma, qualquer um deles tem que jogar. Eu, sinceramente, diante da Turquia, abdicava da linha de 3. Acho que não faz sentido jogar com 3 atrás. Compreendo que possa vir a acontecer, até pela questão de Roberto Martínez ter utilizado esta estrutura neste primeiro jogo. Mas até se pensarmos na questão da superioridade na primeira fase de construção, Portugal consegue, com o 2+1 habitual, ou seja, com o recuo do médio mais defensivo, criar essa situação de superioridade na primeira fase de construção. Outro aspecto que também me parece importante aqui tocar, eu creio que o Pep foi titular neste jogo, mas não se justifica que seja titular no espaço de 4 dias entre jogos. Portanto, eu acho que o Pep deve ser guardado para o jogo diante da Geórgia. Depois, obviamente, vamos à parte das substituições. A primeira, que tal como disse há pouco, pareceu-me tardia, fez sentido, ou seja, reação imediata à desvantagem, colocar principalmente a questão do Gonçalo Inácio como central pela esquerda e o Diogo Jota mais avançado interior. Eu diria que naquela altura, face àquilo que Portugal passou a jogar, faria talvez sentido que o Diogo Jota estivesse mais perto do Cristiano Ronaldo em zona de finalização, mas a verdade é que com a entrada do João Cancelo, com a entrada do Gonçalo Inácio e a deslocação do João Cancelo para o corredor direito, Portugal passou a ter corredor direito, ou seja, pela primeira vez no jogo passou a ter 3 corredores para chegar à zona de finalização, mas foi através do corredor direito que conseguiu criar mais desequilíbrios. Bernardo Silva, que até aí tinha estado desaparecido do jogo, começa a aparecer. Vitinha, que foi o melhor em campo de forma indiscutível, e ganhou ainda muito maior dimensão. Completamente, mas nem sequer devia haver dúvida em relação a essa questão. E o João Cancelo finalmente conseguiu dar aquilo que faltava ao corredor direito, largura e profundidade, e deixa-me dizer que mesmo não sendo um particular especialista em construção, o Rubem Dias também ajudou em certa forma, até pela forma como se entregou ao jogo. Ele até tem um lance em que é ele próprio que ganha a largura e a profundidade no corredor direito, que conseguiram criar ali a dinamização. Agora, com Cristiano Ronaldo sozinho em zona de finalização, a forma como estávamos a tentar chegar à zona de finalização através de cruzamentos largos não estava a funcionar. Cristiano Ronaldo não é o jogador que era há 3, 4, 5, 6 anos, que conseguia muito facilmente ganhar a frente aos defesas adversários, e neste jogo não conseguiu. Qual foi a solução encontrada? E eu creio que foi a solução perfeita. Foi encontrar as entrelinhas, se quiseres. E para não estar aqui a confundir com um léxico muito grande os nossos ouvintes, falar que é basicamente centrar da meia. E acaba por ser, através de cruzamentos da meia, primeiro do Vitinha e depois do Cancelo, que Portugal obtém 2 golos. O primeiro válido, com a tal indefinição, se não é permitido a expressão, do Ravak, que acaba por fazer o autogolo, e depois no golo, que acaba por ser invalidado, com o Cristiano Ronaldo finalmente a conquistar a primeira bola e o Diogo Jota a fazer o segundo golo. Na altura que o golo invalidado. Agora, nessa altura, eu creio que Portugal já devia ter arriscado. Eu creio que a principal situação que devia ter acontecido era que Portugal naquela altura já devia ter abdicado da linha de 5 atrás, ou seja, do 3-4-3 em momento ofensivo, depois transforma-se em 3-2-5, e colocar principalmente um avançado ao lado de Cristiano Ronaldo. Face ao jogo que nós estávamos a fazer, creio que era essa a solução. Era importante também, do meu ponto de vista, alargar principalmente a partir do corredor direito, dar a imprevisibilidade que o Francisco Conceição dá. Chegou tarde, mas acabou por resultar. Mas que o Roberto Martínez não fique preso a uma substituição feita aos 90 minutos de forma tardia, quando lança o Pedro Neto para abrir à esquerda e o Francisco Conceição para abrir à direita, porque se não há aquela corte deficiente do Ravak, o golo não iria acontecer. E é muito importante que isso perceba, porque a verdade é que parece, e aí é o meu lado contra mais, se quiseres, a questão do Roberto Martínez, para além da questão, e deixa-me frisar isto,
que o processo coletivo, principalmente a nível defensivo, está longe de ser saudável. Eu acredito, tal como o Tomás, que se jogarmos desta forma como jogamos ontem, vamos sofrer golos da Turquia, mas deixa-me sobretudo dizer isto, é que era importante aquela imprevisibilidade, mas aquela imprevisibilidade devia ter acontecido 10, 15 minutos antes, porque Portugal tinha que ganhar este Já há jogo. muito tínhamos visto que faltava drible e quem ameaçasse com a bola no pé, não é? Porque Sem dúvida, as sem dúvida jogadas nenhuma. atacantes de Portugal estavam a arredondar todas no mesmo. Aliás, num texto que nós daqui a pouco vamos publicar na tribuna, o Pedro Barata ressalva que a seleção fez 29 cruzamentos, que é um recorde até agora neste europeu. E mais, Portugal foi a seleção com mais posse de bola da primeira jornada. Claro que isto também se explica pelo adversário, um adversário que concede completamente a iniciativa e que recusa jogar com bola de forma prolongada, mas ainda assim também devia levar Roberto Martínez a pensar no perfil da equipa que apresentou, sobretudo com a falta de desequilibradores no último terço, a falta de verticalidade em certos momentos, com a falta de jogadores com drible que possam sair da pressão, dar algo diferente ao jogo de Portugal. E aí, para a segunda partida, parece-me que vai haver novidades. Diogo Jota parece-me que é garantido no 11, seja em que for, mas parece-me que vai jogar à esquerda com Nuno Mendes, seria o meu palpite. É o meu palpite também, Tomás. E depois é preciso ter alguma atenção ao lado direito de Portugal, esquerdo da Turquia, porque aí concentram-se Kadioglu, que é um lateral muito ofensivo, sem dúvida, e que por cima joga de pé direito, portanto consegue facilmente variar. Vai para dentro. Exatamente, e também o Kenan Yildiz, que é um dos principais talentos desta equipa. Sem dúvida. Ainda por cima, com 3 médios de muito bom toque, ou 2 médios de bom toque, no corredor central, o Çalhanoğlu e o Kokshu, que podem criar dificuldades. Por isso, insisto nesta ideia, Palhinha ou João Neves, um deles certamente vai jogar, quem sabe até os dois, mas parece mais complicado que isso seja assim. Concordo contigo, vai jogar um de certeza absoluta, não acredito que joguem os dois. A opção cabe obviamente a Roberto Martínez, cada um deles tem as suas mais-valias e também as suas menos-valias, mas principalmente mais-valias. Agora, do meu ponto de vista, também me parece importante que Portugal não abdique do Gonçalo Inácio de início num jogo diante da Turquia, porque sem querer antecipar a tua próxima pergunta, uma das tuas próximas perguntas, Diogo, foi muito interessante ver a forma como a Turquia pressionou alto a seleção da Geórgia e sobretudo o papel que Kokshu, ao contrário do que acontece no Benfica, tem nessa pressão, sumindo muitas vezes a primeira fase juntamente com o avançado. Sim, exatamente. Eu ia passar para o jogo da Turquia contra a Geórgia, porque provavelmente foi a melhor partida, pelo menos para um olho de adepto que já tivemos neste europeu. Foi um jogo cheio de oportunidades, emoção e perigo a rondar as balizas e como estávamos a falar antes de começarmos a gravar, foi também um daqueles típicos jogos em que, para tirarmos notas das jogadas de ataque e das oportunidades, até para isso foi difícil porque elas basicamente não paravam de suceder. Tomás e Rui, a confiança que os turcos terão ganhado com este jogo vai torná-los mais perigosos ofensivamente para Portugal no sábado? Esta Turquia junta talento que sempre teve, alguma organização. A Montella definiu uma ideia de jogo que permite à Turquia ser um adversário temível. Não é perfeito defensivamente, como também se percebeu nesta partida com a Geórgia, mas tem muitos recursos ofensivos, cria combinações facilmente no lado esquerdo, ainda por cima Kadioglu, insisto, é destro, portanto consegue facilmente meter a bola para os médios, e aí Çalhanoğlu e Kokshu são muito perigosos. E no lado contrário, além da participação de Mert Guldur, que até marcou um golaço. A Arda Güler a atacar as zonas interiores. Com o pé esquerdo, marcou também um golaço sensacional, é uma grande ameaça, um grande talento do futebol internacional, por isso Portugal vai ter de ser muito mais compacto defensivamente, não pode abrir-se um buraco entre a defesa e o meio campo, é preciso estar mais protegido para controlar este talento turco, sem deixar obviamente tentar ferir o adversário. Do lado da Geórgia, que também é uma seleção que iremos esmiuçar mais à frente, a ideia-chave, 5-3-2, mas com muita liberdade de Kvaratskhelia para se juntar com Shakvetadze, Mikau Tadze, que é também um jogador móvel, mas com presença na área, marcou um excelente golo, e uma exibição sensacional de Koshorashvili, que é um dos jogadores com mais potencial desta Geórgia, quer a organizar e a meter passos verticais, quer também a desequilibrar, por exemplo, no golo georgiano. Makaridze, guarda-redes fantástico, um dos que merece sem dúvida o salto no futebol europeu, e acima de tudo a nota que fica
é que é muito agradável ver jogos em que as equipas se entregam ao jogo, dão espaço para o talento, longe do aborrecimento pragmático de jogos como o da Inglaterra ou da seleção francesa, por exemplo. Aliás, eu por acaso vi um comentário no Twitter que eu e o Tomás somos devotos da posse de bola. Eu não vou falar pelo Tomás, obviamente, mas eu não sou definitivamente devoto da posse de bola. As pessoas é que consideram que é assim. Exatamente. Eu não sou nada, eu gosto é de jogos como este Turquia-Geórgia, é o meu jogo preferido do Campeonato Europeu e sobretudo até porque são nossos amigos, o Matraquilhos recuperou e muito bem e aconselho vivamente a ouvirem o Mundial de 94 e sobretudo aquilo que eu vi no Turquia-Geórgia foi a alegria transbordante no futebol que se viu nesse Mundial de 94, e para mim é um Mundial... Também. Óbvio. Tirando aquele acidente pré-jogo. Sim, infeliz, obviamente, e lamentamos essa situação, mas depois o apoio, que quer de um lado, quer do outro houve, foi uma coisa transbordante. E isso entusiasmou claramente as duas equipas. O jogo foi muito partido, tal como disseste, é impossível estarmos aqui a falar da quantidade de oportunidades que houve no decurso do jogo. O Tomás tocou num ponto essencial, e como a Turquia neste momento é quem mais nos interessa, eu creio que é preciso ter muito cuidado com os movimentos interiores do Ferdi Karialoglu, a forma como a Turquia também consegue atacar as entrelinhas com a presença do Güler e muitas vezes também, porque não nos podemos esquecer desse jogador, que é o Hasan Çalhanoğlu, pensa o jogo de uma forma completamente diferente e distinta, com o Montella a saber aproveitar muito bem aquela questão de ser o 6 italiano, o 6 construtor, o 6 pensador, e depois a tal capacidade do Kökçü também chegar às zonas de finalização, de ser também um elemento muito importante em termos de pressão, da primeira pressão da seleção, e depois obviamente o Yıldız a partir da esquerda. Nós temos de ter muito cuidado com este tipo de situação, ou seja, por exemplo, tal como o Tomás dizia há bocado e eu concordei, o Rafael Leão não vai ser titular neste jogo. Porquê? Porque ele nunca vai acompanhar o molduro do ponto de vista defensivo, e nós precisamos de um ala que dê apoio defensivo ao lateral, porque o lateral muitas vezes vai ser arrastado para o espaço interior. No lado certíssimo. Esquerdo, não sei se não vai aparecer Nelson Semedo como lateral direito. Eu acho que vai. Eu acho que é bem possível. Veremos se é Bernardo Silva ou se não pode haver aqui outra solução. Sem dúvida. O Conceição trabalha muito mais defensivamente. Sim. Agora, também não convém a Portugal pensar o jogo unicamente na perspectiva defensiva. Lá está. Sim, e sobretudo, Tomás, também a salientar um aspecto. O Francisco Conceição, por ter marcado o gol da vitória, não é o salvador da pátria. Ou seja, é preciso também ter noção disso, porque já se está a criar aqui a coisa que tem que ser titular indiscutível, e não é bem assim. Aquilo foi um golo que surgiu na sequência de uma segunda bola. Eu adoro o Francisco Conceição, acho que é um jogador que oferece coisas completamente diferentes à seleção nacional, mas não podemos tornar agora o Francisco Conceição no grande protagonista da seleção, e creio que concordarás comigo, obviamente, mas... Sim, é um jogador que provou utilidade, e essa sem dúvida, se calhar é a minha maior preocupação em torno de Roberto Martínez, porque durante o ciclo até o europeu foi muito aberto nas escolhas que fazia, tentava valorizar a individualidade de cada jogador. E aqui, chegados ao europeu, ficou a dúvida sobre se será capaz de tirar Bernardo Silva quando necessário, tirar Bruno Fernandes quando necessário, tirar Ronaldo quando necessário. Não ficou muito claro isso, dando espaço ficou aos a ideia exatamente contrária. Desde o banco. Ficou exatamente a ideia contrária. E esse ponto é um ponto muito importante para pensarmos Portugal e o futuro nesta competição. O outro, se me permites, Diogo, e sem querer ser insistente, há dois aspectos que eu queria tocar e que não toquei. O primeiro é que Roberto Martínez, é pré-flash no início do jogo, não sei qual é a designação, quando ele foi falar à Sport TV previamente ao jogo, disse que esta solução já tinha sido testada diante da Suécia. É mentira. O Nuno Mendes tinha jogado como lateral esquerdo, mas a ser o terceiro construtor. A forma como a equipa portuguesa jogou foi a partir de um 4-3-3, de um 4-2-3-1, até com o Mateus Nunes, muitas vezes a surgir mais como segundo avançado. Portanto, não há comparação possível. E depois, volto a frisar esse aspecto. Portugal, do ponto de vista defensivo, e falo principalmente a nível coletivo, tem muitíssimos problemas. Ou seja, aquilo que vimos diante da Croácia é aquilo que Portugal ainda é neste momento. Muitas dificuldades em definir zonas de pressão, muito espaço entre linhas, e a última linha permanentemente mal definida. E esse aspecto tem que ser revisto, porque Portugal tem qualidade individual para lutar pelo título europeu, mas neste momento, e principalmente do ponto de vista defensivo, Portugal não tem qualidade coletiva comparada com outras seleções. Principalmente para travar as seleções do primeiro nível e até de um segundo nível, diria. Esperemos então que até sábado haja tempo e
tempo e intenção de resolver todos estes problemas, nós cá estaremos para ver. Este foi mais um episódio diário do No Princípio Era a Bola. Amanhã cá estaremos de volta. Obrigado por nos ouvirem aí desse lado. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.